Olá, Sistuano, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje dando prosseguimento à matéria, né? Com mais uma coisa nova aí, um pouco relacionada ao que a gente estava vendo, né? O conteúdo que vem agora, mas vocês vão ver, não é tanto assim, é uma coisa bem diferente. Nós temos aqui, né, o teatro. O nosso tema agora é o teatro. A gente estava falando sobre a pintura há um tempo atrás, né? No último capítulo, que era sobre a mitologia, a gente falou um pouquinho sobre escultura também. Vocês estão vendo as várias formas de arte que a gente tem durante esse ano. E agora a gente vai ver o teatro. O teatro é um tipo de arte bem específico. Ele tem algumas características bem tradicionais, bem únicas, que a maioria das obras não tem, né? A maioria dos tipos de arte não tem. Pode ser que vocês nunca tenham nem visto, assim, alguma peça de teatro na vida de vocês, porque, infelizmente, tem uma questão de dinheiro, né? Porque o teatro, muitas vezes, ele é caro, ou então ele fica em lugares de gente rica da cidade. Tem algumas formas de driblar isso, né? Centro da cidade daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, tem teatro. Não sei se está tendo agora por conta da pandemia, mas costuma ter. Então não é tão simples assim. Claro que se vocês quiserem mesmo correr atrás, vocês conseguem ver teatro, sim, até de graça. Mas como existe essa cultura do teatro costumar ser para rico, infelizmente as pessoas daqui de onde a gente mora, né, Realengo, muitas vezes nunca foram no teatro na vida. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Eu posso dizer para vocês que é muito bom, vale muito a pena ter uma coisa de diferente do teatro que não tem em nada mais. Não tem no cinema, não tem em, sei lá, ver série, não tem na TV, não tem no rádio, escutar música. Enfim, uma coisa muito única do teatro, que é essa questão principalmente essa questão de ser um espetáculo, né? Ser uma coisa que está acontecendo ali num palco, na sua frente, aquele dia ali, aquela apresentação daquele dia, por mais que seja a mesma história de todos os dias, ela não vai ser igual a qualquer outro dia que você vai lá para a mesma história. As pessoas ali dentro daquele palco, elas vão falar a coisa de uma forma um pouco diferente, ou então vai esquecer uma fala, vai falar uma outra coisa, o movimento vai ser diferente, alguém na plateia vai reagir de alguma forma, sei lá, rir alto ali, e aí o ator vai fazer alguma coisa em relação àquilo, enfim, tem várias características únicas. E se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ir num teatro, como eu acho que agora na pandemia talvez vocês não consigam, eu sugeriria vocês procurarem na internet, porque na internet tem muito teatro de graça. Nesse período de pandemia, como não está tendo muita coisa no palco, etc., a gente tem algumas peças que estão disponibilizadas de graça na internet. Então, claro, não é a mesma coisa que estar lá no teatro, mas você consegue assistir as peças, pelo menos. Então já é uma coisa bem legal, e eu sugeriria para vocês fazerem, até para vocês entenderem mesmo assim do que eu estou falando quando eu estiver dando as aulas aqui de vocês e depois quando vocês forem fazer prova, né? Porque se eu falar as coisas e vocês até acharem que, não, estou entendendo, mas não estiverem visualizando, isso pode fazer uma diferença para vocês. E como experiência mesmo, eu acho que vale bastante a pena vocês buscarem o teatro. Mas, enfim, tem essa característica de ser no palco, né? A sala de um teatro no qual você costuma ter a peça encenada, ela vai lembrar em muitos sentidos um cinema, né? Um monte de poltrona, só que em vez de estar olhando para uma tela, você vai estar olhando ali para um palco no qual as pessoas vão estar interpretando ali na hora. Então é como se fosse um filme feito para você ali na hora. Isso é super legal. E como não vai ter efeito especial, não vai ter a mesma capacidade de você fazer um cenário ali, etc., você usa um pouco mais de imaginação em relação a essas coisas e da criatividade dos artistas para passarem para você uma ideia ali. Você tem boa parte da graça do que é o teatro, né? Então, você vai ter as roupas e as maquiagens, né? Peruca, acessórios, etc., né? De forma que essas pessoas
sejam claramente personagem X, personagem Y, personagem Z, e que traços da personalidade deles fiquem expostos ali, né, na forma como eles agem fisicamente, para conseguir passar essas ideias, né? Então, nessa foto aqui, por exemplo, esse cara aí que tá de terninho meio bege, sei lá, ele tem a cara de ser o vilão, de ser um cara. Eu não sei nem qual peça é essa aqui, tá, gente? Mas eu tô imaginando que ele tem o jeito de ser, ali de ser o vilão, de ser um cara safado, já tá de olho ali na mulher, de repente ele fica dando mole pra mulher de alguma forma. A mulher, né, tá com o corpo ali todo exagerado, então a ideia deve ser justamente falar que ela é muito bonita e etc. Talvez ela seja meio perua pela forma como ela está vestida. Enfim, esse cara que está sentado, que é o velhinho, parece ser meio rabugento, meio maluquinho por conta desse bigodão aí que ele tem, o cabelo para cima, enfim. Cada personagem ele vai ter suas características aparentes ali na imagem, né? E é uma roupa que você não vai ver alguém no cinema usando uma roupa dessas, porque ela é meio escandalosa mesmo, ela é meio cheia de sei lá, de detalhes e de, não sei, de coisas que chamam a atenção, né, frufrus ali, coisas que não são necessárias e que não são realistas, porque uma pessoa não se veste dessa forma, mas você faz uma coisa ali exagerada mesmo para passar as características do personagem, para ajudar a comunicar isso, já que outras habilidades que o cinema tem, o teatro não tem, né? Você vai ter o cenário também, com o uso ali da luz, com o uso da fumaça, como essa aqui está deixando bem claro, né? Esses elementos ali atrás, né, que vão estar de alguma forma ali aparecendo para mostrar para mostrar ali, né, onde que as pessoas estão e, enfim, passar alguma ideia também. E esses elementos de cena, assim, tipo, no caso aqui, as escadas, né? Coisas que vão ser jogadas de um lado para o outro, utilizadas pelas personagens, e, enfim, vão ajudar a compor a imagem, ou vão ser coisas que os personagens vão interagir porque eles estão no lugar que tem, de fato, escadas. E por aí vai. Então, são muitas possibilidades que a gente tem de passar ali para o espectador, né, o que está acontecendo e emocionar de alguma forma, seja fazer rir, seja deixar com medo, seja fazer chorar, ficar emocionado e por aí vai. E um elemento super importante são as máscaras, né? A gente tem essas duas máscaras tradicionalíssimas aqui, né? O, que são a máscara triste, né, da tragédia, e a máscara feliz da comédia, esses dois gêneros, que não são os únicos gêneros possíveis, mas que até hoje em dia a gente trata muito desses gêneros, porque a gente aprendeu a fazer assim com os gregos. Como eu já disse lá atrás, a gente puxou muitas coisas da cultura dos gregos. Nas aulas de história vocês viram isso também, né? Então, meio que a gente tem isso marcado na nossa cultura, essas duas máscaras são usadas até hoje em dia para representar o teatro como um todo, né? Quando você bota as duas máscaras juntas, já pensa logo em teatro. Enfim, a gente tem ali os gregos, né? Eles falando sobre a mitologia, trazendo os deuses, os heróis para o palco, né? Contando a história ali do Hércules, contando a história ali do Perseu e por aí vai. As encenações começaram de forma meio religiosa, mas depois elas passaram a ser um entretenimento mesmo ali do povo ir assistir. A tragédia, o herói ele vai lutar contra dificuldades e normalmente vai acabar mal, enquanto que na comédia o personagem é engraçado, as coisas vão ser ridas, vão ser para fazer você rir e por aí vai. Na Grécia você tinha, né, uma questão das máscaras ajudarem as pessoas a enxergar e entender o que está acontecendo, porque os atores ficavam num palco lá na frente, as pessoas ficavam lá atrás, os espectadores, né? Você botava muita gente junto, então tinha fileiras e fileiras e fileiras de telespectador, e você acabava tendo gente que não consegue ver, né? Então a gente tem as máscaras como apetrecho para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo. E aí essa figura aqui é o anfiteatro,
ela era o palco deles, né? Então, esse quadrado branco que está aqui embaixo é onde ficam os atores, com essas rampinhas para ajudar a subir também, né? Tem umas pessoas aqui próximas, então dá para a gente ver mais ou menos a escala, né? Qual é o tamanho disso aqui tudo. E essa escadaria toda aí, né, que parece só uma escadaria para você chegar em algum lugar, na verdade são os bancos, é para as pessoas sentarem nisso igual tem no campo de futebol, por exemplo, hoje em dia, né? Só que o campo de futebol é meio oval, né? E o anfiteatro ele tem esse formato aqui de semicírculo, né? Como se fosse um círculo cortado ao meio. Então as pessoas iam estar em vários níveis desse. Imagina a pessoa que está lá atrás, longe pra caramba do palco, né? Para ela conseguir enxergar que se usava as máscaras ali no teatro grego. E ainda até hoje, né, elas são usadas muito comumente em várias peças, né, em vários teatros por aí. E isso não era uma exclusividade dos gregos, é claro. Você tem vários povos, né? Como a gente está vendo aqui nessa edição, Teatro da Vida, que eles têm diversas formas de teatro. É muito comum você fazer encenações de alguma forma, como parte de uma cultura ali do povo, celebrações religiosas, ou então uma forma de um povo contar a sua história, numa época que você ainda não tinha livros, ou então em lugares que não tinham livros, né? Culturas que não usavam livros. Da mesma forma como hoje a gente estuda história, né? A gente pega um livro aqui parecido com esse aqui, né? Que esse aqui é o Jart, mas a gente pega um livro para a gente falar sobre o que aconteceu em determinada época. Era mais comum isso ser contado na forma de narrativas, de histórias teatrais, encenações em outras culturas. A máscara também tem um papel bem importante nessa chamada commedia dell'arte, que é uma forma italiana ali de teatro, diferentona porque os atores não decoravam falas, eles improvisavam todos os diálogos e os personagens eram sempre os mesmos para isso ajudar, né? As pessoas a entenderem e os atores a saberem o que falar. As máscaras, elas diferenciavam quais eram esses personagens, dos quais muitos são conhecidos e a gente conhece essas palavras até hoje em dia, né? Como Arlequim, Colombina, esses dois principais, né? Polichinelo, Pantaleão e Capitão. Era sempre comédia e era feito pelas ruas da cidade, de forma que passava assim e o pessoal já identificava logo, né? Olha ali a Arlequina, olha ali a Colombina, olha ali o Polichinelo. E aí elas já sabiam que tinha uma peça do Comédia dell'arte ali acontecendo. Então, sim, se vocês já pensaram, quando eu falei, Arlequina, a própria Arlequina vilã ou anti-heroína lá dos quadrinhos e dos filmes e dos desenhos, séries, etc., a Arlequina é inspirada nesse personagem comum ali da Comédia dell'arte. E as máscaras, né, e as encenações vão ter funções diferentes em várias culturas. Elas são usadas há muito tempo com vários objetivos diferentes. A gente tem algumas das culturas aqui que trazem as máscaras com funções diferentes. Essa máscara aqui de cima da esquerda, meio assustadora, é a máscara japonesa, do teatro japonês No. Esse teatro, ele tem a natureza como principal assunto. A encenação vai falar muito ali sobre coisas lendárias, de histórias de deuses e da natureza, como ela foi criada, como as coisas são do jeito que elas são. Ela usa muita dança, música, poesia, e os atores vão falar sobre vão falar ali sobre a relação da pessoa com a natureza, com as dificuldades da natureza ou com a beleza da natureza. As máscaras, elas são feitas de madeira, mas eles usam umas técnicas tão sinistras que, dependendo da posição que a pessoa está e de como a luz bate naquela máscara, dá diferentes expressões. A pessoa pode parecer que ela está triste ou feliz, ou, sei lá, pensativa, ou assustadora, ou principalmente assustadora, né? Ou qualquer coisa desse sentido, com base na posição que ela colocou o rosto, né? Então os atores já sabem como fazer isso para, com uma mesma máscara, conseguir passar várias expressões, ao contrário de, por exemplo,
o que a gente falou ali do início do teatro grego, que a máscara era sempre feliz ou sempre triste, e por aí vai. O teatro romano, ele é inspirado no teatro grego, porque romanos e gregos foram povos que se misturaram muito, né? Então, muita ideia ali da mitologia compartilhada dos dois, dos deuses e dos heróis gregos aparecendo nesse teatro. O mesmo personagem podia ter várias máscaras, então você tinha essa questão de trocar, quando o cara fica espantado, ele troca e bota a espantada. E aí, quando ele fica feliz, ele troca e bota a feliz, e por aí vai. Feitas em cerâmica, couro, madeira, diversos materiais. Na Tailândia, a gente tem essas máscaras aqui bem marcantes, são uma das coisas mais conhecidas da Tailândia. Não é um país super conhecido, né? Mas quem conhece a Tailândia muito provavelmente pensa logo nessa máscara, porque ela é bem tradicional das apresentações que eles fazem ali. Você tem os poemas épicos ali, né? As histórias conhecidas ali de mitologia barra história deles, né? Então o Hamakien, que é uma versão tailandesa de uma história indiana. A máscara impede o diálogo, então você tem outros caras que são os cantores que eles ficam responsáveis por falar. Então você tem os atores que ficam só fazendo gestos e se movendo ali, né, com as máscaras, que são grandonas e grossonas, né, e outros cantores vão fazer a parte ali das falas. Cheia de chiqueza, né? Tem ouro, tem joias, tem apliques ali, várias tintas, várias cores. É uma máscara muito bonita, artisticamente falando. E muitas comunidades tradicionais de vários lugares, né? Essa aqui, no caso, africana, elas são usadas para representar seres humanos, animais, seres míticos, ajudando a contar histórias divinas, né? Religiosas, existenciais ou históricas daquele lugar. Os materiais mais comuns são madeira, marfim, bronze e pedra. Ok? Então agora nós temos exercício não, né? Não, o exercício é mais à frente. Ou é agora, sei lá. Tô confuso, tá, gente? O exercício é mais à frente. Então, nós não vamos fazer exercício aqui hoje, né? Só a folhinha aí que vocês já fizeram, ok? E é isso. Fiquem bem. Uma boa semana para vocês. A gente continua a matéria na próxima. Não deixem de estudar. Abraço.